Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aos Áudios que Transformam. Esse é o episódio número 22. Se você não ouviu os outros áudios, fique à vontade, tá aí na playlist, tá na descrição para vocês, tá? Então, vocês vão conseguir ouvir os áudios todos aí se vocês tiverem vontade de ouvir os áudios, tá? Nesse áudio em específico, eu senti, não sei porquê, tá, gente? Mas eu não acredito que nada por acaso. Talvez você vai ouvir isso aqui e vai fazer sentido para você e pode ser que te inspire de alguma forma. Mas fato é que nesse episódio eu vou falar um pouco sobre a minha história até aqui, né? Porque eu nem sempre fui falante assim, eu nem sempre fui comunicativo, eu nem sempre imaginei que eu poderia ter um canal no YouTube, eu nem sempre imaginei que eu poderia ter um carro, uma casa, enfim, ter um filho, né? Pra quem sabe a minha história um pouco aí, eu tenho um filho, né? Eu fui casado, hoje eu sou divorciado, mas eu tive uma história, né, de relacionamento e tudo mais, mas quando eu era adolescente, eu era criança, eu não imaginava que isso poderia acontecer, porque eu tinha várias limitações, eram vários problemas e traumas emocionais, né? Eu lembro que o meu pai era alcoólatra, então a minha mãe convivia com meu pai e tinha vários problemas com agressão e tudo mais por causa do alcoolismo, né? E aí ela acabou separando do meu pai. Nessa época, nós morávamos no que a gente chamava na época de favela, né? Era uma invasão. Então, tinha um terreno onde a gente colocava os barracos de lona e a gente morava nesses locais. E eu, né, lógico, com os meus pais ali, morei nesse local. Até o momento que a minha mãe se separou do meu pai por causa do alcoolismo, como eu já disse. E aí, enfim, uns 2, 3 anos depois, eu tava morando com a minha avó, a minha mãe encontrou outra pessoa e também, coincidentemente, né, foi morar também num local como esse, também numa outra favela, que já não tinha mais os barracos, já eram casinhas, né, feitas, por exemplo, de madeira e tudo mais. E a gente foi morar numa dessas casas também, numa invasão, né, numa favela. E ali eu fiquei dos 7 aos 17, 18 anos. Então, assim, eu lembro de morar a alguns quilômetros de distância da minha escola, né, e eu ia a pé, enfim. Então eu vivi muita realidade, tanto na infância quanto nessa época aí, já morando aí com a minha mãe e com o meu padrasto, né, realidades assim muito controversas, né, para quem vê hoje eu conversando aqui, falando as coisas que eu falo, falando sobre desenvolvimento, sobre PNL muitas vezes, sobre técnicas, né, sobre o Ho'oponopono, coaching, enfim, várias coisas assim, é porque mais pra frente, né, já na fase adulta, depois de ter casado, depois de ter me divorciado, eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal. Então, eu fiz vários cursos na área de desenvolvimento porque eu queria restabelecer a minha vida e me conhecer, né? Me autoconhecer. E então foi quando eu fiz os cursos que eu fiz e aí comecei a abrir o canal e comecei a falar sobre isso, né? Mas na época da infância e na época da minha adolescência, eu nem imaginava que um dia eu poderia estar dando conselho para alguém, poderia estar querendo ajudar alguém de alguma forma, porque a minha realidade era muito controversa, era muito complicada. Tudo que eu vivia era financeiramente escassez, da forma também de amor e compartilhar e carinho, essas coisas também não existia, porque os meus pais tinham que trabalhar, né? E fazer as coisas que precisavam fazer para nos sustentar. Então, tipo assim, eu fui realmente, eu e os meus irmãos, tenho mais 2 irmãos, né? Fomos pessoas que convivemos e vivemos fases muito conturbadas, né? Tanto na infância quanto na adolescência. E eu, mais especificamente, já no útero ainda, né? Na barriga, no ato da concepção, né? Porque a minha mãe, quando estava grávida de mim, teve vários problemas e quase, né? Enfim, perdeu, né? Me perdeu, digamos assim, né, na gravidez, então eu nasci muito doente e tudo mais. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque nessa época, tudo que eu via era coisas complicadas, eram as coisas difíceis de se viver. Então, quando eu começo na minha adolescência, começo a trabalhar, meus primeiros trabalhos foram de limpar chão, e daí depois comecei a limpar máquina, e trabalhei em várias coisas assim, sabe? Fazendo serviço braçal e tudo mais. E nessa época, tudo que eu vivia, tudo que eu ganhava, eu gastava, né, tipo assim, eu não tinha controle emocional e nem financeiro. Então vocês já imaginam como é que era a minha vida nessa época, né? Então assim, eu entro na minha adolescência, eu entro totalmente revoltado, eu entro totalmente desmotivado, e quando eu olho pro futuro, eu imaginava assim, nunca vou encontrar alguém para namorar, nunca vou encontrar alguém para casar, ter filho, nem passava pela minha ideia, porque eu não conseguia me sustentar. Como é que eu ia sustentar uma família, né? Mas fato é que as coisas foram acontecendo, eu fui trabalhando, e como todo assalariado, trabalhava muito, ganhava pouco, gastava muito também, gastava mais do que eu ganhava, enfim. E essas realidades, elas foram acontecendo, né? Até que eu encontrei uma pessoa,
E incrivelmente eu casei, me relacionei, tive o meu filho, a gente se divorciou. Depois do divórcio eu tive vários problemas, né, emocionais, né, tipo assim, depressão, fui diagnosticado com ansiedade e várias coisas. Foi quando eu descobri o desenvolvimento pessoal. Foi quando eu descobri que existiam técnicas práticas que eu poderia fazer que me ajudariam a sair da depressão que eu tava, que me ajudariam a sair daquele sentimento de frustração, de raiva, de ressentimento, de mágoa, tá? Do que eu tava vivendo. Mas fazendo esses cursos foi que eu entendi algumas realidades lá do meu passado, o quanto foi importante eu ter passado por tudo aquilo que eu passei, isso que eu tô relatando para vocês aqui, porque foi o que foi lapidando a minha forma de ver o futuro, de ver as coisas que eu queria conquistar, de ver as coisas que eu queria fazer, né? Porque se lá no passado eu não tinha condições de, enfim, eu nem imaginava que eu ia casar, eu nunca imaginei, quando eu fui comprar o meu primeiro carro, nossa, eu trabalhei um ano guardando dinheiro para poder comprar esse carro já quando eu tava casado, né? Então assim, e quando eu comprei, eu desacreditei totalmente. Falei, nossa, eu não acredito que eu tenho um carro, eu não acredito que eu consegui comprar um carro. Então, para você ver as minhas crenças, os meus traumas, os meus medos, eles eram bem agudos, bem complicados. E quando, lá na minha adolescência, eu me via no futuro, eu me via totalmente perdido, sem perspectiva nenhuma. Nunca imaginei que eu estaria aqui falando com vocês, tá? E pela realidade que eu vivia ali de comunidade, de favela, conturbada, tudo que eu via era violência, era, né? Eu não cheguei a me envolver com drogas, com nenhum tipo de violência, mas era o que eu vivia, então era o que eu tinha de referência, né? E, enfim, até o momento que eu me separo, tenho todos esses problemas que eu falei pra você, e aí eu começo a estudar o desenvolvimento pessoal, e é quando eu olho pra trás e começo a ressignificar todas as coisas, né? E a partir do momento que eu comecei a ressignificar essas coisas, eu olho pro meu futuro e começo a entender que há possibilidades, que tudo é possível e eu consigo ir além. Foi quando eu abro meu canal, começo a falar sobre desenvolvimento, começo a falar sobre PNL, hipnose, as coisas que eu tava lendo, aprendendo, né? E foi com isso que eu consegui mudar, reprogramar a minha mente, mudar ali a minha mentalidade para começar a treinar a minha vida futura, né? E então, isso tudo é muito recente, foi quando eu comecei a realmente a imaginar e acreditar que era possível. E com isso eu comecei, continuei trabalhando, e aí eu comecei a guardar um pouquinho de dinheiro, e aí eu comecei a investir. Nessa época também eu investi em algumas coisas que deram errado, não entendia de administração, eu não sou dos dados, eu já falei em alguns episódios passados, né? Eu sou do emocional, né? Então, humanas e emocional para mim é o que comanda, então dados e cálculos para mim são coisas complicadas, por isso que eu vivi até recentemente, 1 ano e meio atrás, financeiramente também quebrado, fali 2 empresas, né? Enfim, de lá pra cá era só derrota. Mas há 1 ano, 2 anos atrás, na minha última crise, até tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, né? Na minha última crise eu decidi que eu ia mudar de vida realmente, de fato. E eu olhei mais uma vez pra trás, fui ressignificar tudo e falei, se eu conseguir chegar até aqui muito bem, e eu não imaginava que isso seria possível, daqui pra frente é só vitória. Foi quando eu comecei a guardar um dinheiro, foi quando eu comecei a olhar pra minha vida daqui 5, 6, 10 anos, sabe? E tentar me posicionar como eu quero estar. E talvez, né, seja por isso que eu tô falando sobre isso com você nesse áudio, pra dizer pra você que é possível, que o que vai fazer você se destacar, o que vai fazer você mudar a sua mentalidade, a sua vida, é o conhecimento, é você estudar, é você ler, é você acreditar que é possível, e a partir do que você busca de conhecimento, você começar a olhar para frente, e quando você olha para frente, você fazer um plano, né? Então eu comecei há 1 ano e meio guardar dinheiro. Imagina, eu tenho uma vida inteira e é 1 ano e meio de perrengue, né? 1 ano e meio que agora sobra um pouquinho de dinheiro no banco, eu consegui, né? Tem um outro vídeo no canal que eu falo que eu virei investidor, né? Consegui investir um pouquinho, enfim, não tenho muito, não sou rico, não sou milionário, mas eu tenho um pouquinho de dinheiro, né? E eu consigo hoje guardar um pouquinho mais de dinheiro. E por que tudo isso? Porque eu fui buscar conhecimento e eu decidi que eu não ia, daqui 5, 6, 10 anos, eu não ia ser a mesma pessoa. E já fez a diferença em 1 ano e meio que eu coloquei isso na minha cabeça depois da minha última crise, a minha vida se transformou por completo. E hoje eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, eu vou estar muito melhor. E eu quero você comigo nessa, porque a gente está no final de ano, né? A gente está entrando no novo ano, a gente é cheio de promessas,
pro começo do ano, né, que vai chegar, mas eu quero dizer para você, comece já, comece acreditando que é possível, comece lendo, comece estudando, comece fazendo o seu melhor, porque eu não tenho dúvida de onde você vai chegar. E se você olhar para trás, ressignifica todas aquelas dores, aqueles traumas, aquelas tristezas e traz pro teu agora, pro teu consciente e visualiza o seu futuro daqui 2, 5, 10 anos e faz o teu máximo, porque se eu não imaginava que era possível, cheguei até aqui, imagina o que eu posso fazer daqui para frente, né? E agora pensando da forma certa, equilibrado, fiz um tratamento, né? Tomei remédio por muito tempo, depois fiz um tratamento psicológico. Então, assim, a minha vida só melhorou. E hoje, né, tipo, trabalhei na minha área financeira, agora, para esse ano, eu pretendo trabalhar minha área dos relacionamentos, né, encontrar alguém, enfim, para dividir um pouco da vida aí, e poder me divertir, poder sair, poder fazer as coisas que eu sonho, que eu sempre sonhei em fazer, só que agora com possibilidades disso acontecer, né, trabalhando, vivendo, fazendo o meu possível e o meu impossível para que as coisas aconteçam. E eu quero desejar isso para você, nesse final de ano, já, e com o start pro ano que vem, que você reinicie a sua vida, que você acredite que é possível, busque conhecimento, olhe para trás, ressignifique tudo aquilo que foi dor para você e traga isso pro seu hoje, olhando para o futuro, tá? Porque você vai conseguir também, assim como eu tenho conseguido, assim como eu sei que daqui 2, 3 anos eu vou estar melhor ainda, você também vai conseguir. Então, esse é o meu recado para você, contei um pouquinho da minha história para você entender que é possível, tá? E eu espero que você tenha curtido, que esse áudio tenha feito sentido. Se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, conta a sua história também pra gente poder compartilhar e ver de onde você é, o que você gosta de fazer, o que você faz. Se eu puder ajudar, eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, espero que esse áudio tenha feito sentido, que você tenha gostado e eu te encontro num próximo áudio. Forte abraço, a gente se vê.